Olá pessoal! Neste vídeo nós vamos explicar um pouco sobre a glicose e outros adoçantes, mostrando sua estrutura química, junto com um pouco da história e algumas curiosidades. Eu sei que vocês vão pular essa parte, mas não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal. Agora vamos para o que interessa. Então vamos começar falando do açúcar, porque quando a gente fala de glicose, essa palavra já nos remete ao açúcar, pois um dos principais componentes do açúcar é a glicose. Mas nós vamos falar mais um pouco sobre isso mais tarde. Bom, o açúcar pode ser extraído de muitas plantas. Em regiões tropicais, geralmente ele vem da cana-de-açúcar, e em regiões temperadas, da beterraba. A cana-de-açúcar tem a sua origem no Pacífico do Sul. Porém, existem teorias que dizem que ela veio do sul da Índia. O açúcar teve uma grande influência na história da humanidade, ajudando a moldar a história de países e continentes, já que foi um dos motivos que levou à Revolução Industrial e afetou a cultura e o comércio ao redor do mundo. A sua importância é tão grande que, inclusive, ele estimulou o tráfico escravista que fez milhões de escravos saírem da sua terra natal para trabalhar em canaviais no Brasil. Graças a ele, a economia da Europa cresceu bastante. Então, se não fosse pelo açúcar, nosso mundo seria hoje muito diferente. Assim como outras especiarias, o açúcar já foi considerado um luxo que só os ricos obtinham. Eu sou rica! Mas, com o passar do tempo, o homem foi se apaixonando pelo açúcar, e de luxo passou para a necessidade, e o seu consumo foi só crescendo. Então, entre os anos de 1900 e 1964, sua produção subiu cerca de 700%, que é coisa pra caramba. Para você ter uma noção, nós somos tão dependentes do açúcar que, segundo estudos, se o nível de glicose no sangue ficar abaixo de 50% do ideal, ocorrem alguns sintomas de disfunção cerebral. E abaixo de 25% poderíamos ficar em coma. Isso acontece porque as células cerebrais dependem de um abastecimento constante de glicose para ser usada como combustível. Quando a gente fala açúcar, na verdade, nós estamos nos referindo à sacarose. O açúcar tem nomes específicos que podem ser açúcar de cana, de milho, de beterraba, e ele também pode sofrer variações como de confeiteiro, em rama, demerara, e o mascavo, o branco e o cristal. Agora vamos para as curiosidades. O Centro do Comércio de Açúcar desenvolveu-se inicialmente em Veneza. Antigamente, o açúcar era usado na medicina para ajudar na composição de medicamentos, ou como um próprio remédio. Antes do açúcar, o mel era um agente adoçante mais utilizado no mundo. Até que por volta do século XVI, o açúcar começou a substituí-lo. O açúcar também era usado como condimento em molhos para carne e para peixe. O pessoal daquela época tinha um bom gosto, né? Vai entender. Por volta de 1700, a população começou a utilizar o açúcar para adoçar bebidas como chá, café e chocolate. O que torna todos esses açúcares tão atraentes é o seu gosto doce, porque nós gostamos muito de doçura. Ele é um dos 4 principais sabores. Os outros 3 são azedo, amargo e salgado. Todos nós sabemos que a língua não detecta o sabor igualmente em todas as suas partes. O sabor doce, por exemplo, é detectado mais intensamente na ponta da sua língua, já o sabor azedo, nas laterais.
O salgado é detectado nos dois lados mais próximos da ponta e o sabor amargo é detectado no meio da língua, mais atrás da ponta. E nós tendemos a não gostar muito do amargo, mas isso tem uma explicação. O amargor provoca uma reação que envolve uma secreção a mais de saliva, e isso é uma resposta quando tem alguma coisa venenosa na boca, fazendo com que ela seja completamente cuspida. Por isso que, em geral, a gente não gosta do amargo. Mas como nós sentimos que o sabor é doce? Fácil, quando a molécula doce entra em contato com a proteína de um receptor de sabor, gerando um sinal transmitido através dos nervos que informa ao cérebro. Isto é doce. Então isso quer dizer que a geometria molecular da glicose é que é responsável pelo sabor doce. A sua estrutura pode ser representada como uma cadeia reta, ou seja, na fórmula linear, que é a famosa projeção de Fischer. Porque quem determinou a estrutura química da glicose foi o químico alemão Emil Fischer. E cá pra nós, eu não sei como pronunciar esse nome. Eu espero que esteja certo. Só que na natureza, dificilmente você vai encontrar monossacarídeo nessa fórmula. Geralmente, você vai encontrar na fórmula cíclica, que é aquele anel, que é chamado de fórmula de Haworth, por causa do químico Norman Haworth, que inventou essa fórmula. O anel da glicose possui 6 membros que consistem em 5 átomos de carbono e 1 de oxigênio. E a hidroxila do carbono 1 pode estar acima ou abaixo do plano do anel. Se ela estiver acima do plano do anel, o nome será beta-glicose. Se estiver abaixo, alfa-glicose. A sacarose que a gente chama de açúcar é um disacarídeo, pois ela é composta de 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. A única diferença da frutose para a glicose é a estrutura. E essas aqui são as fórmulas de projeção de Fischer da glicose e da frutose, mostrando a ordem diferente dos átomos de hidrogênio e oxigênio no carbono 1 e carbono 2. A frutose está muito presente nas frutas e no mel. E como a frutose é mais doce que a glicose, o mel é mais doce do que o açúcar. A frutose também existe na forma cíclica, só que seu anel tem 5 elementos. E é aquele mesmo esquema, né? A forma alfa é quando a hidroxila está abaixo do anel e a beta é quando a hidroxila está acima do anel. A única diferença é que ao invés de ser no carbono 1 igual à glicose, é no carbono 2, porque ele se une ao oxigênio do anel. Vocês devem estar se perguntando, mas como a glicose e a frutose se unem? E eu tenho a resposta. É simples. Elas se unem através da ligação glicosídica, que é uma ligação covalente em que o carbono 1 da glicose vai perder uma hidroxila e essa hidroxila que está ligada ao carbono 2 da frutose vai perder um hidrogênio, formando água. Então, para se unirem, tem que ocorrer uma reação de desidratação. A lactose, que a gente chama de açúcar do leite, é um disacarídeo formado por glicose e galactose. A única diferença da galactose para a glicose é a estrutura molecular, porque a hidroxila no carbono 4 está acima do anel e não abaixo como na glicose. Isso pode parecer uma diferença boba, mas a hidroxila estar acima ou abaixo do anel é importante para quem tem intolerância à lactose. O que acontece com essas pessoas é que a produção da enzima que digere a lactose, que é a lactase, é insuficiente. Então elas têm dificuldade em digerir leite e seus derivados, causando sintomas como cãibra, diarreia e cólicas abdominais. As crianças em geral produzem quantidades maiores de lactase que os adultos. Mas existem grupos étnicos, como algumas tribos africanas, que são totalmente desprovidos da enzima lactase.
A boa notícia é que os átomos de cloro não alteram o sabor doce que sentimos, só que eles impedem o nosso corpo de metabolizá-lo, e isso faz com que a sucralose não seja calórica. Atualmente, as indústrias, depois de todos os adoçantes que deram errado, têm buscado desenvolver alguns adoçantes naturais a partir de plantas. Mas eles também podem ter os pontos negativos, como concentrações pequenas, baixa solubilidade em água e sabor ruim. E o primeiro adoçante artificial foi o acetato de chumbo, que era usado para adoçar vinho na época do Império Romano. Ele era conhecido como açúcar do chumbo e era usado para adoçar uma safra inteira, já que não alterava a fermentação. O grande problema é que o acetato de chumbo é muito tóxico. Com o tempo, ele afeta o sistema nervoso e o sistema reprodutor, mas também pode afetar outros órgãos. Só que os romanos não sabiam. Mas então, o que aconteceu com os romanos? Então, há relatos de que muitos líderes, incluindo o imperador Nero, apresentavam os sintomas de envenenamento. Alguns historiadores acreditam até que o envenenamento por chumbo está relacionado com a queda do Império Romano. E para finalizar, nós separamos aqui as estruturas químicas da sacarina, do ciclamato e do aspartame para vocês visualizarem. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco sobre a importância do açúcar, da glicose, nossas estruturas químicas, sua história e um pouco mais de curiosidade. E antes de encerrar esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, porque isso vai ajudar bastante no crescimento do nosso trabalho. Valeu!